Saudações. Bom, o terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria muda tudo, geopolítica e geoeconomicamente falando. Muda tudo, evidentemente, sobretudo para a Turquia, né? Mas também para a Síria, para o Irã, para o Oeste Coletivo, os curdos, muda tudo para muita gente. Vamos tentar entender isso. Eu vou buscar... Oi. Gente, compartilhar uma tela. Não está dando, porque a tela que eu quero não está aqui aparecendo. Gente, que loucura é essa? Então, infelizmente, enquanto a opção de compartilhamento não estiver de fato disponível, né? Fica difícil aqui para mim. Eu queria mostrar uma tela aqui, mas pelo jeito está difícil. Nós temos problemas de software, pessoas. Infelizmente, não podemos contar com os softwares que a gente queria. Aqui, apareceu. Aqui, ó. Vamos começar com essa representação. Nós podemos começar essa primeira parte explicando tecnicamente o que é um terremoto. Terremoto não é a movimentação de placas tectônicas. O nome da movimentação de placas tectônicas é tectonismo. E tectonismo é outra coisa, certo? Terremoto é a liberação súbita, repentina, da energia acumulada. Essa energia pode ficar acumulada ao longo de anos, décadas, séculos, milênios. Mas ela é liberada de uma vez, certo? Ela é liberada na forma de ondas. Então, um terremoto, na prática, ele é como se fosse a Terra ondulando. Você entendeu? Um tsunami é uma ondulação do mar. As ondas de energia atravessam a parte continental, né, chega no oceano e ondula. Esse terremoto é isso, a liberação repentina de grandes quantidades de energia acumulada na forma de onda. Deixa eu ver se eu consigo passar para a próxima página. Nós vamos ter uma dificuldadezinha aqui, gente, porque, como eu disse, não temos os softwares que a gente gostaria. Então, a gente vai ter que trabalhar com o que tem, certo? E o que tem, bom, nem sempre é o mais adequado, né? Então, deixa eu ver, acho que a questão é aqui. Acho que aos poucos a gente vai aprendendo a mexer com o que o Telegram nos oferece, já é bom, né? A gente vai conseguir trabalhar com isso. Na parte 2 do arquivo, que eu vou deixar para vocês disponível, vou deixar disponível um link, quer ver? Eu vou deixar disponível o link aqui para quem quiser ter acesso ao documento agora, depois eu posso baixar um PDF, sem problema nenhum, gente. O que não vamos fazer aqui é sofrer, tá? Nem tirar informações do DataCur. Eu tenho formação na área, sou geógrafo, né, muita gente aqui sabe, e eu sei do que eu estou falando, modéstia à parte. Vamos tentar compartilhar a tela novamente. Vai ter que ser uma vez por vez, né, gente? Vai ter que... Nossa Senhora, que difícil. Agora não quer compartilhar. Aí fica difícil, né, gente? Fica complicado. Eu precisava muito desse compartilhamento para mostrar para vocês. Consegui. Acho que eu vou conseguir. Vou conseguir. Sempre vai ser um pouco demorado, mas eu garanto para vocês que é importante a gente ter uma certa noção. Pessoas, para a gente entender a lógica de um terremoto, primeiro, como essa energia acumulada é mais ou menos como se fosse um estilingue. Você vai puxando,
E a energia fica acumulada. Quando você solta, ela não volta na mesma velocidade que você puxou. A liberação é súbita e repentina. É assim que é um terremoto. Veja só, terremoto acontece porque a Terra tem 3 camadas. O núcleo, que é dividido em núcleo interno e núcleo externo, é uma bola metálica. Basicamente ferro e níquel, 95% de ferro, 5% de níquel. A mesma composição de uma moeda de 50 centavos, para vocês terem ideia. Mesma composição de uma moeda de 50 centavos. O núcleo interno, ele é sólido, e o núcleo externo é líquido. Ambos são metálicos. Perfeito? O movimento pelo qual o núcleo externo gira em torno do núcleo interno é o que produz o campo magnético da Terra. Inclusive, até surgiu uma recente celeuma, o centro, o núcleo da Terra reverteu-se, parou e está revertendo a rotação. Não é isso. O que acontece, na verdade, é o seguinte. A camada externa move-se numa velocidade diferente da camada interna. Quando a camada externa está mais devagar que a camada interna, a impressão é que o núcleo está indo para o lado. Mas se a camada externa muda de velocidade e essa equação se inverte, a impressão é que o núcleo vai para o outro. Então não é que ele para ou muda de direção, ele continua na mesma velocidade e na mesma direção. Certo? Há pequenas alterações. O que muda é a referência em relação à segunda camada da Terra, que é o manto. O manto é dividido também em 2 partes. O manto inferior, que entra em contato com o núcleo externo, e o manto superior, que entra em contato com a crosta. O manto superior também é chamado de astenosfera. Em cima do manto superior fica a camada onde a gente vive, certo? A litosfera, ou crosta terrestre. É mais ou menos, só para vocês terem uma ideia direitinho do que eu estou falando, imagine que as 3 camadas básicas da Terra fossem um ovo. O núcleo é a gema. O manto é a clara, a crosta terrestre, ou litosfera, é a casca. A diferença é que a casca desse ovo, a casca da Terra, é quebrada em uma série de pedaços. Cada pedaço desses é uma placa tectônica. Certo? Uma placa tectônica. Há 2 tipos de placas tectônicas. Nessa figura aí vocês veem. A placa oceânica é a que fica debaixo dos oceanos, e a placa continental é a que fica debaixo dos continentes, a que forma os continentes. Mas não é só uma diferença de nome. As placas oceânicas são normalmente feitas de basalto. São feitas de basalto e são delgadas, finas. Enquanto as placas continentais normalmente são feitas de granito e são espessas. Perfeito? Então, a diferença não é só se em cima dela está um continente ou um oceano. A diferença é principalmente a composição química. Repito, placas oceânicas são feitas de basalto, placas continentais são feitas de granito. O que movimenta essas placas? É a zona de convecção do manto. Funciona assim. Nós temos o... Deixa eu até desfixar isso aqui, já deu para ver, né? Para compartilhamento, acho que é isso, né? Para compartilhamento, isso. Fica mais fácil de mostrar. Pessoas, imagine que isso aqui é a Terra, certo? Aqui dentro nós temos o núcleo. O núcleo é muito quente. O calor vai para as camadas superiores. Quando esse calor chega no manto, ele aquece. Ao aquecer, quase todos os líquidos, com raras exceções, têm essa propriedade. A água tem. Né? Ao se aquecer, a água é contrária, né? Perdão, o ar tem. Quando o ar, qualquer gás, normalmente se aquece, ele se expande. Ao se expandir, a densidade dele muda, porque a massa se mantém e o volume cresce. Como a densidade é uma função que existe entre massa e volume, é natural que todo o volume, ao se expandir, faça com que a densidade caia. Isso vale para líquidos, vale para sólidos, vale para corpos mais ou menos fluidos, de um modo geral. Há exceções raras, como a água. Mas vamos lá, a lava não é uma exceção. O manto não é uma exceção. Quando ele se expande, a massa é a mesma. Mas o volume cresceu. Portanto, a densidade diminuiu. Se diminuiu, aplica-se o princípio de Arquimedes, que vocês devem ter visto
na escola. O que é o princípio de Arquimedes? Um meio menos denso flutua em um meio mais denso. Pega um pedaço de isopor e coloca dentro d'água. Ele vai subir. Por quê? Porque a densidade do isopor é bem menor que a densidade da água. Então ele vai flutuar. Esse é o princípio. Ora, se uma parte do manto ficou menos densa, ela vai flutuar. Então ela sobe. Tá vendo? Ela subiu. Ela pode ir para cá, ela pode ir para cá, ela pode ir para frente, ela pode ir para trás. Ela vai tentar fazer um movimento, de modo geral, circular. Ora, se eu estou imaginando um movimento circular, imagina que tem... Isso aqui é uma placa tectônica. Nós temos um movimento. Nesse caso, o movimento está empurrando a placa para cá. É isso que dá o movimento e a direção das placas tectônicas. Certo? Então, a gente precisa dessa primeira informação para a gente entender, em primeiro lugar, como as placas tectônicas se movimentam. Agora vamos ver essa representação esquemática, bastante tranquila, simplesinha, fácil de entender, de como opera a dinâmica de um terremoto. Vamos lá. Vamos sofrer um pouquinho, né? Não, deu certo. Às vezes deu certinho, ó. A gente vai ganhando habilidade e as coisas vão funcionando. Observe esse desenhozinho, certo? O epicentro é o local da superfície em que primeiro recebe a onda do terremoto. O local onde o terremoto mesmo acontece é o hipocentro. Normalmente, porque às vezes você tem tremores de terra, que acontece porque cavernas subterrâneas caíram, certo? Represas hidrelétricas promovem esse de tremor. Fraturamento hidráulico, que usa para extração de gás de xisto, também promove esse tipo de tremor. Mas aqui nós estamos falando de um tremor geológico, tectônico. Então, olha só, o hipocentro é o local onde a energia foi liberada. Lembra? Terremoto é a liberação de energia acumulada entre placas tectônicas. O exato local onde essa energia foi liberada se chama hipocentro. O hipocentro do tremor de terra mais forte que aconteceu na Turquia estava a 7 quilômetros só da superfície terrestre. Isso é muito baixo, é muito rasa. É quase na superfície isso. Porque você tem terremotos que acontecem com um hipocentro a 300, 400 quilômetros de profundidade. Isso não foi 7. Foi na superfície mesmo. Então, o hipocentro é onde acontece, o epicentro é onde o terremoto, a onda dele alcança a superfície pela primeira vez. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos mudar de... Isso é quase um slide, né, gente? Não é um slide, se vocês quiserem eu vou deixar disponível o link para todo mundo ter acesso a isso. Mas eu quero falar um pouco sobre aquela questão que eu falei agora mesmo, que o manto se move, a terra por dentro ela não está parada, ela está em constante movimento. É importante que vocês entendam isso, gente. Ora, se a terra é aquecida por dentro, ela vai se comportar de maneira não muito diferente do que uma panela de mingau, por exemplo. Todo mundo lida com panela de mingau, sabe que ela borbulha, sabe que o mingau se movimenta. É mais ou menos isso que acontece quando a gente fala da Terra. Olha só, se aqui nós temos uma representação, na verdade, ela não é do Oriente Médio, a gente não tem tanta especificidade assim, mas essa ilustra bem o que eu estou falando. Certo? Ela mostra a velocidade do manto dentro da superfície terrestre. Olha só, desde a superfície até 2.890 quilômetros de profundidade, quando está em contato com o centro da Terra. Veja que a velocidade da movimentação varia muito, certo? Varia muito. Tranquilo? Você pode ver que tem regiões que aqui, ó, o manto se movimenta muito rápido, aqui o manto se movimenta muito lentamente. Então, a Terra por dentro, ela não é parada, ela não é estática, ela é dinâmica, correto? Ela é dinâmica. É importante que isso seja compreendido. Existe toda uma dinâmica na profundeza da Terra. É essa dinâmica que promove o tectonismo, que é a movimentação das placas tectônicas, é essa dinâmica que promove o vulcanismo, é essa dinâmica que promove a formação das rochas e, evidentemente, é ela que promove os terremotos. Perfeito? Aí, deixa eu mostrar para vocês outra coisinha. Vamos lá. Aqui. Agora eu quero falar um pouco sobre esses movimentos que acontecem na superfície terrestre, nas placas tectônicas. Perfeito?
Vamos discuti-los. Porque a gente vai aproveitar que ainda não tem... A gente vai, né? Socorro, a gente vamos, pelo amor de Deus. A gente vai, perdão. A gente vai, ou nós vamos, o que você preferir, explicar primeiro essa parte, digamos, mais teórica. Certo? Para que não fique dúvidas, para que não fique aquele achismo, aquela coisa assim meio, né? Eu tenho material sobre isso que eu estou produzindo. A nossa ideia, gente, é montar um outro canal no Telegram, chamado Estado Anarquista, onde eu vou discutir essas coisas mais técnicas, que não sejam necessariamente geopolítica. Certo? Eu deixo lá, as pessoas pegam lá. Mas vou deixar aqui por enquanto também. Aqui nós estamos vendo como funciona essa questão dos movimentos das placas tectônicas. Tá vendo? É igual disso, ó. O material sobe. Aí o que acontece? É física básica, gente. Ele está quente. Ó, veja aqui, onde está a mãozinha. Ele aquece. Ao aquecer, ele se expande. Ao se expandir, o volume aumenta, certo? Mas a massa não. Então, o que acontece? A densidade cai. Aí ele sobe. Só que à medida que ele vai subindo, ele se resfria. Ao se resfriar, ele se contrai. Ao se contrair, o que acontece? Aí nós temos um fenômeno inverso. Ou a densidade aumenta, certo? E, portanto, a densidade aumentou. Quando a densidade aumenta, ele começa, ao invés de subir, ele começa a descer. Porque ele é um corpo mais denso, certo? Então, ele vai descendo até o ponto que ele se aquece mais, a densidade diminui, ele sobe, ele continua o movimento por inércia, ele se resfria, a densidade aumenta. Por que a densidade aumenta? Porque a massa vimos que não muda. Certo? A massa a gente viu que não muda. Mas o volume vai cair. Então a densidade vai crescer e ele começa a afundar. Esse processo. Na direção que ele vai, é a direção que a placa tectônica vai ser empurrada. Ó. Aqui a placa tectônica vai para um lado, tá vendo? Aqui a placa tectônica vai para o outro, e aqui a placa tectônica simplesmente sobe no meio dos oceanos, são as dorsais meso-oceânicas, a dorsal meso-atlântica, que fica entre a América do Norte e a Europa, e entre a África e a América do Sul, é um exemplo clássico desse tipo de movimentação tectônica. Os movimentos tectônicos podem ser de 3 formas. Transformantes, conserva a placa, regiões muito estáveis, ou seja, muito terremoto. A gente vai ver que tem uma semelhança muito grande entre a geologia da Turquia e a geologia da Califórnia. A Califórnia também está no sistema de placa tectônica transformante. No caso da Turquia, o terremoto aconteceu na divisa entre a placa arábica e a placa da Anatólia. No caso da Califórnia, acontece entre a placa de Juan de Fuca, ou do Pacífico, e a placa norte-americana. Certo? Deslocamento lateral. O que é o movimento convergente, ou subducção? Destruição das placas. Elas se chocam. Quando elas se chocam, uma mergulha debaixo da outra. É exatamente o que acontece nos Andes, é exatamente o que acontece no Himalaia, o que acontece no próprio Cáucaso, nos próprios Alpes. Os Andes são formados pela... Deixa eu até usar aqui, ó. Aqui está a América do Sul, vocês estão vendo? Essa placa sul-americana, essa é a placa de Nazca. A placa de Nazca entra debaixo da placa sul-americana, levantando a lateral da América do Sul, que forma a Cordilheira dos Andes. Aqui, ó, a placa euroasiática e a placa indiana. A placa indiana entra debaixo da placa euroasiática, levantando a borda da placa euroasiática. E isso forma o Himalaia. A placa africana entra debaixo da placa euroasiática e forma a Cordilheira dos Alpes. E aqui a Cordilheira dos Atlas. Entendeu a lógica? Então é assim, movimentos convergentes. O que é um movimento divergente? Uma placa tectônica simplesmente se afasta de outro. Está acontecendo na África. O leste da África, a placa Somali, está se separando da placa africana. Então, no futuro, a África vai ser dividida em 2. E o novo continente vai se formar. Isso já acontece entre a África e a América do Sul, entre a Europa e a América do Norte. A América do Norte está indo para cá, a Eurásia para cá. A África está indo para cá, a América do Sul indo para cá. Então, elas estão se afastando. E aí, forma-se um rift, né, uma fenda, que vai se expandindo, forma uma coisa parecida com o Mar Vermelho. Está vendo? Aqui tem o Mar Vermelho. Por quê? A placa da Arábia está se separando da placa africana. Já se separou, na verdade.
no lugar onde elas estão se afastando, o mar preencheu e formou o Mar Vermelho. É exatamente entre a placa arábica e a placa da Anatólica que aconteceu o terremoto que nós vimos. Tranquilo? Então, deixa eu só mostrar para vocês outra coisinha. A gente está... Nossa, a gente está ficando até bom nisso, né? Que bom, gente. Fica mais fácil eu explicar. Aqui. Achei o desenho que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, eu vou fazer umas modificações aqui, que eu vou deixar para ser específico mais tarde. Vou mostrar para vocês agora esta. Eu adoro esse Jamboard, gente. O Paulo foi muito feliz ao me indicar esse aplicativo que eu recomendo para todo mundo. Nossa, facilita muito a vida da gente. Deixa eu só compartilhar aqui e aí vocês vão entender do que eu estou falando. Bom, essas são as principais placas tectônicas do mundo, tá certo? Vai ajudar vocês a entender. Ó, o que eu disse? A placa de Nazca entra debaixo da placa sul-americana e forma a Cordilheira dos Andes. A placa do Pacífico, aqui tem uma pequenina placa chamada Juan de Fuca, entra debaixo da placa norte-americana, tá vendo? Isso aqui é um local de subducção. Se vocês repararem, olha o que isso é massa. Na América do Norte, nos Estados Unidos, você vê os dois movimentos transformantes, uma do lado da outra. Por quê? Porque isso aqui não é bem... É porque esse mapa está numa escala muito grande, não dá para ver, porque aqui tem uma pequena placa chamada Juan de Fuca. Ela fica transformante em relação à placa norte-americana. Essa é a situação, exatamente a situação da Califórnia. Aqui também a gente não percebe porque é muito pequeno, mas aqui tem outro movimento do tipo transformante entre a Califórnia e a placa da Arábia. Tá vendo aqui, ó? É a placa na Anatólia, né? Onde fica a Turquia, a placa da Arábia. O Oriente Médio, gente, esse aqui é o Oriente Médio. Está no meio da placa do Egeu, Anatólia, Irã, Arábica, Somália, Euroasiática. É uma região muito instável tectonicamente. Perfeito? Região muito instável tectonicamente. Inclusive, vou mostrar especificamente como o bagulho aconteceu. Vamos parar o compartilhamento e vamos lá, né? Vamos mostrar aqui agora. Aqui. Muito bem. Muito bem. Vou mostrar aqui, mostrar novamente o compartilhamento. E vocês vão identificar direitinho o que eu estou falando aqui. Olha aqui, gente. Isso aqui não é um mapa real, tá? Esse é o mapa da Califórnia, que inclusive tem mais ou menos o mesmo tamanho da Turquia. E aqui é só para mostrar que, ao norte, a região que aconteceu o terremoto não é essa. Tá certo? Por favor. Isso aqui é só para ilustrar o que eu estou falando. Então, aqui, ó, essa região dos terremotos de Izmir, né, em 1939, 1992. Então, tá vendo aqui? Você tem uma placa, essa placa aqui é a placa euroasiática, e aqui nós temos a placa da Anatólia. Uma está indo em uma direção, outra está indo em outra. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que um movimento transformante, uma resvala na outra. No caso específico do terremoto, está vendo? Aqui, ó, a sequência de terremotos, mostrando aqui, foram vários. Todos esses terremotos foram secundários. Isso aqui foi feito muito pouco tempo depois do terremoto, ainda não havia todas as informações e algumas só surgiram depois. O terremoto não foi 7,7, foi 7,8. E não é uma diferença de 0,1. É uma ordem inteira de grandeza, porque a escala Richter é logarítmica. Logo após esse terremoto 7,8, teve um 7,6. Todos esses aqui, menores, são terremotos de resposta, né? Ou terremotos secundários. Mas o 7,6 está na mesma ordem, 7,7 na verdade. Está na mesma ordem de grandeza, então não é um terremoto secundário. Foram 2 terremotos no intervalo de 1 hora. Deixa eu mostrar para vocês outro mapinha aqui, vai deixar isso ainda mais claro. Só um momento. Eu tenho que desenvolver habilidades para fazer isso mais rápido. Mas é difícil, gente. Olhando sempre é mais fácil, né? Peraí, deixa eu só... Aqui. Nossa, isso aqui vai ajudar muito vocês a entender
que o mestre Leider está falando. Vamos lá. A gente volta. Compartilhar, né? Acho que já dá para todo mundo ver, não dá? Aqui, ó. Espero que já esteja dando para todo mundo ver. Veja aquilo que eu falei de várias placas tectônicas. Essa é a placa da Anatólia, placa do Egeu, placa do Irã, ou iraniana, placa indiana, placa somali, placa africana, placa arábica. Tá vendo? É exatamente na placa arábica que aconteceu o terremoto, na junção, tá vendo? Bem na fronteira, tá vendo o movimento? Indo para cá, indo para cá, é um movimento transformante, igual que acontece, que a gente viu ao norte, é igual que acontece na Califórnia, um movimento transformante. A placa da Turquia, ou da Anatólia, está indo na direção do oeste, enquanto a placa da Arábica aqui está indo na direção do leste. Elas resvalam uma na outra e bum. Teve até um holandês, previu o terremoto com 3 dias de antecedência. Gente, isso não é prever terremoto, não. Dizer que vai acontecer um terremoto aí é um fato da vida. É igual dizer que vai chover na Amazônia nos próximos meses. É óbvio, ou nos próximos dias que seja. É óbvio que vai chover, é uma região chuvosa. Da mesma forma, é óbvio que vai ter um terremoto aqui, porque é uma região instável tectonicamente. Certo? Tá vendo aqui? Uma para um lado, outra para o outro. Uma para um lado, outra para o outro. Esse tipo de movimento transformante deixa a geologia de um lugar muito instável. E isso gera terremoto. Certo? São fatos da vida. Fatos da vida. Que você está vendo a quantidade enorme de placas, somali, africana, esse aqui é a iraniana, eurasiática, Turquia, Egeu, certo? Então, você tem uma região ativa, muito ativa tectonicamente. Muito ativa mesmo. Deixa eu ver se eu passo aqui para outra. Para ilustrar, sim. Essa vai ilustrar exatamente a região que nós estamos falando. Certo? A região que a gente está falando. Aqui, ó. A Turquia, não sei se dá para vocês verem, que ficou claro demais, mas a Turquia está no meio. Olha só, gente, tanto que a Turquia é complicada. A Turquia está no meio da placa da Anatólia, eurasiática, arábica e africana. A Turquia está em cima de 4 placas tectônicas. É lógico que vai dar, com todo o perdão, vamos usar outra palavra, cerda. É óbvio que vai dar cerda, gente. Porque ela está no meio de 4 placas tectônicas. Só o Japão, que está no meio de 5, e o México, que também está no meio de 5, são mais instáveis tectonicamente do que a Turquia. Mas a quantidade não quer dizer nada. 46% dos vulcões do mundo, basicamente 4 em cada 11 vulcões, não, terremotos, 4 em cada 11 terremotos do mundo acontecem no Chile. E o Chile está no meio de 2 placas tectônicas só. A dinástica, que está no Oceano Pacífico, e a sul-americana. E mesmo assim, 4 em cada 11 terremotos acontece lá. Então, o número de áreas de contato não indica a quantidade de terremotos ou de vulcões que vai ter, só indica que vai ter terremotos e vulcões. Certo? Só indica instabilidade tectônica. Quanto mais placas, mais instável, porque você tem um movimento complexo. Você movimenta no lugar, você tem que mexer no outro. É por isso que, gente, olha só aqui, ó. O primeiro terremoto aconteceu aqui, ó. Na verdade, o primeiro terremoto foi numa área de choque entre 3 placas. A da Anatólia, a da Arábia e a da África. Aí você teve o segundo terremoto na área de choque entre a placa da Arábia e da Anatólia. E um terceiro terremoto, mais ou menos por aqui, na área de choque entre a placa da Arábia e a placa da Anatólia, mas mais próximo da fronteira com o Irã. Certo? Então, do ponto de vista técnico, eu acho que isso ajuda vocês a compreender por que os terremotos acontecem. Aí a gente pode discutir os efeitos econômicos e os efeitos geopolíticos do terremoto. Mas somente quando a gente tiver, de fato, compreendido, digamos, os aspectos técnicos. Aqui, ó, nesse mapinha aqui, as coisas ficam ainda mais claras para a gente. Certo? Ficam ainda mais claras. Observe. Terremoto principal, esse aqui. E aí você teve outros terremotos fortes na região como um todo. Tá vendo? Pegou todo esse arco que a gente já viu aqui, ó. Está explicitado geologicamente o que a gente está querendo dizer. É uma área de contato entre a placa da Anatólia e a placa africana, entre a placa da Anatólia e a placa da Arábia. Então, foi nessa faixa, nesse círculo, que aconteceram os terremotos. Por que não aconteceu um tsunami? O
Porque o epicentro do terremoto não estava no oceano, estava no continente. Certo? Então, nesse caso, não vai acontecer tsunami. Ainda que a Turquia seja banhada por vários mares, né? Ó, Mediterrâneo, Egeu, de Mármara e Negro. Deixa eu só passar mais um aqui, porque a gente termina essa parte técnica. Ok. Eu vi um tweet que eu achei muito interessante. Muito interessante. Ele mostra, vocês devem estar vendo aí, ele mostra a quantidade de terremotos que tem acontecido no mundo hoje. E dá para ver nitidamente. Peraí, opa, não é para pausar o vídeo, não. O que é isso? O que aconteceu? Como assim, vídeo pausado? Não, neném. Peraí, gente. Parece que deu alguma coisa. Deixa eu parar o compartilhamento e começar de novo. Que eu... Ei, meu Deus do céu. Vamos ver se a gente consegue resolver isso, que eu realmente precisava disso aqui. Se não der, paciência, né, gente? Não vamos morrer por causa disso. É claro que a gente lamenta. Mas falha técnica é a cara do canal. Se chama pobreza. Se a gente tivesse um software poderoso, mas se Deus ajudasse, a gente vai resolver isso tudo. Pronto, apareceu. Deu certo agora. Aumento massivo no número de terremotos pelo mundo hoje. A Terra não está bem. Muitos vulcões estão despertando. Perdoe o erro da pessoa que fez o post, que não é muito preciso cientificamente, mas mostra uma coisa e eu gostaria de comentar com vocês. Então, se vocês repararem, a quantidade de terremotos aumentou enormemente no intervalo de pouco tempo, tá vendo? Por quê, gente? Porque, como eu disse, eu expliquei lá no início do vídeo, a Terra não é simplesmente uma bola parada. Dentro dela acontecem muitas coisas, ela está em movimento. Então, quando você quebra, lembra que eu expliquei aquela dinâmica de como funciona a crosta terrestre em relação ao núcleo? Explicamos como um ovo, certo? O núcleo é a gema, o manto é a clara e a crosta terrestre é a casca. Só que a crosta terrestre da Terra é diferente de um ovo que ela vem quebrada. Nós explicamos isso. Cada pedaço quebrado é uma placa tectônica. Nós vimos que essas placas se movimentam. Então, quando uma se mexe, gente, é quase um efeito dominó. Como nós vimos 3 terremotos, numa diferença de 10 horas, não muito longe um do outro, então isso trouxe grandes modificações na tectônica do Oriente Médio. O Oriente Médio se mexe e logo no instante a Terra inteira mexe. Até porque, gente, um terremoto, eu expliquei para vocês, é como se fosse uma onda, né? Então, essas ondas se expandem para a Terra inteira. Terremoto não é a liberação súbita de energia? Às vezes vocês têm um lugar ali que está quase soltando. Vem uma onda, o que faz? Mexe. Ao mexer, outro terremoto. Então, é por isso que é comum essa sequência de terremotos, tremores de terra, no mundo inteiro, logo após um grande evento sísmico, que é que vocês podem ver aqui. E esses tremores, muitas vezes, liberam bolsões de gás e lava. Liberando bolsões de gás e lava, vulcões vão começar a explodir. Vocês podem ter certeza que hoje, amanhã, depois, nos próximos dias, vocês vão ver um aumento da frequência de terremotos pelo mundo e de explosão de vulcões pelo mundo. Porque essas coisas estão ligadas como em um efeito dominó. Certo? Muito bem. Agora sim, que a gente já tem uma noção técnica do que estávamos falando, né? Do que todo mundo estava... Peraí, deixa eu ver aqui. Ok. Vamos lá. A gente já tem uma noção. Entendemos cientificamente o que aconteceu, né? E agora vamos falar sobre as implicações geopolíticas. Antes de falar sobre o presente, vamos voltar para o passado. No final da década de 1980, a União Soviética já padecia com as escolhas estúpidas da perestroika da Glasnost, certo? Ela já padecia com a guerra do Afeganistão. E aí houve 2 eventos que jogaram a pá de cal na União Soviética. Um causado pelo homem, que foi a explosão de Chernobyl. Trouxe enormes danos econômicos para a União Soviética. Mas outro causado pela natureza, que trouxe danos ainda maior. Um gigantesco terremoto na Armênia. Esse terremoto na Armênia, ele
destroçou a Armênia. E também o vizinho Azerbaijão, um pedaço da Geórgia. Então, ele trouxe danos econômicos imensos para a Rússia. Um país que já vinha passando por uma crise econômica, uma crise política, uma situação absolutamente instável, interna e externamente. O terremoto foi um dos fatores que acabaram levando ao fim da União Soviética. Porque o peso para o país, para a reconstrução, é muito alto. Gente, é muito alto. Reconstruir um país após um furacão, um tornado. Tornado e latifo são áreas pequenas. Lembra disso? Tornado é áreas pequenas. Um tsunami também traz um efeito grande, mas é só área litorânea. Um furacão, ele às vezes atinge uma área grande, mas ele é previsível. E é possível se preparar realmente para ele. Igual, por exemplo, Katrina destruiu a Louisiana. Grande coisa. Um furacão, na verdade o nome certo é ciclone. Um ciclone como Katrina acontece praticamente todo ano em Tóquio. Vocês nem vêem na TV. Sabe por que não vê na TV? Porque, diferente dos Estados Unidos, o Japão é preparado. E aí, sim, vai começar a nossa discussão geopolítica. Leida, existe geopolítica na tragédia? Existe, muita. Vamos falar sobre isso. Por que o Katrina devastou a Louisiana inteira? E acontece, às vezes, 2 Katrina por ano, em Tóquio, não faz diferença nenhuma, você nem vê na TV. É o capitalismo. Os Estados Unidos é uma nação liberal, onde o capitalismo comanda. Se o capitalismo comanda, o Estado praticamente não intervém. O sonho emporcalhado dos liberais funciona magnificamente, para eles ganharem dinheiro. E para a sociedade se é o que aconteceu no Katrina. Não tinha Estado, gente. O governo dos Estados Unidos praticamente deu um de bozo. Ficou olhando. O governo do Texas não fez nada, o governo da Louisiana não fez nada. A prefeitura de Nova Orleans fez muito pouca coisa. Fizeram o que dava, mas é um país liberal. Então, cada um se vira. Se não pagou seguro, azar o seu. O governo não quer saber de nada, ele só cobra imposto e transfere para banco ou para o setor militar fazer guerra em algum país. O Estado americano não está preocupado com os cidadãos. Seria o que aconteceria com o Brasil se o governo Bozo permanecesse mais uns 2, 3 mandatos. O país, o governo, para quem o povo paga imposto, transfere esse imposto para banqueiro. Não está nem aí com a população. Certo? Agora, Tóquio não. Tóquio, como eu disse, é um equivalente àquele todo ano. E não faz efeito nenhum. Porque tem Estado, tem planejamento. Quando a gente discute socialismo industrial eurasiano, é sobre isso que a gente está dizendo. Sobre isso que a gente está falando. Perfeito? O que acontece? Tóquio sabe que todo ano vai ter pelo menos um furacão daquilo. E isso acontece há milênios. Então você planeja, né? O que o Estado faz. Dependendo da iniciativa privada, não vai acontecer. O Estado faz. Ok, o que o Estado fez? Primeiro fez uma camada subterrânea para absorver a água. O que destrói num ciclone não é nem tanto o vento. Todo mundo mostra o vento terrível. O que mata mesmo é a água. As pessoas morrem afogadas. Morre muito pouca gente por causa do vento. O vento destrói poucas coisas. É a água que mata, é a água que destrói. Então a prefeitura de Tóquio fez mandar subterrâneo para absorver a água do furacão. Ciclone na Ásia é chamada tufão, mas é a mesma coisa. Não deu. Fez outro andar subterrâneo embaixo de Tóquio. Não deu. Eles imaginaram o pior ciclone possível, na sequência, 2 deles fizeram um terceiro andar debaixo de Tóquio. Qual que é o resultado? A região metropolitana de Tóquio consegue lidar com toda a água que o ciclone traz e não apenas isso. O Japão é um país pequeno com população grande, 70% com cobertura vegetal ainda. Ok? Então, ele transformou um problema enorme numa solução. Essa água que cai, bilhões e bilhões e bilhões de litros d'água, é a água que a cidade de Tóquio usa para funcionar os banheiros, para a limpeza dos prédios, para a irrigação das plantas, para uso industrial, entenderam? Tóquio tem 3 sistemas de água. Água quente, água potável e água para uso doméstico ou industrial.
Perfeito? A água que você irriga as plantas não é a mesma que você bebe. A água que você irriga as plantas, que as indústrias usam, que usa para lavar os carros, para limpar qualquer coisa, essa é a água que vem dos tufões. Isso se chama planejamento estatal. Os capitalistas clássicos dizem que não pode fazer isso. Nossa, mas que horror! O Estado é ineficiente. Que Estado é ineficiente? O problema é que os liberais só querem Estado para roubar o dinheiro dos impostos das pessoas e passar para a mão dos banqueiros. Inclusive, o trabalho que a gente estava fazendo, e fomos interrompidos pelo terremoto, era sobre isso. Eu quero ver se eu fica pronto, pelo menos a primeira metade dele hoje, até para a live. Na live, se alguém perguntar, claro, fala sobre o terremoto. Mas o que eu vou falar na live é geopolítica da grossa. A relação que existe entre banqueiro e guerra. Entre banqueiro e miséria. Entre banqueiro e tragédia. Se os banqueiros tomam conta de tudo, eles são como carrapatos, gente. Eles sugam o sangue da sociedade inteira. O organismo se enfraquece. Entendeu? Então, existe geopolítica nisso. Mais do que isso. Relembrando o caso da Armênia, que ajudou muito no fim da União Soviética, a Turquia estava envolvida em uma série de tretas. Certo? Quem acompanha a geopolítica deve ter visto, evidentemente, o que aconteceu entre a Grécia e a Turquia, já ontem mesmo. Guarda costeira dos dois países simplesmente trocaram tiros na fronteira. A situação está tensa entre a Grécia e a Turquia, e estão ameaçando a guerra já faz tempo. Por quê? Gente, não estou falando mal dos turcos. Tem uma amiga que, inclusive, é turca mesmo, mora na Turquia. Ela não deu notícia, mas eu não estou muito preocupado, porque eu vi que o Instagram dela foi aberto 3 horas depois do terremoto. Ela mora na região atingida, na cidade de Antalya, mas, como ela abriu o Telegram, supõe-se que mas ela não está, então está tudo certo, está vindo. Tem um outro amigo na Síria. Esse não deu notícia, mas ele quase nunca dá. Então, vamos ver, não vai ter acontecido nada. Mas, de toda forma, a questão aqui é outra. O que a gente vai discutir é o seguinte, aqui agora. A Turquia estava enfrentando um diferendo com a OTAN, ameaçando, inclusive, romper com a OTAN. A Turquia estava enfrentando o Irã, na questão do Azerbaijão, estava apoiando fortemente o Azerbaijão contra a Armênia, estava escaramuçando contra a Grécia e estava em conflito contra os curdo-israelenses, apoiados pelos americanos, que ocupam o norte da Síria. Agora, evidentemente, esse ano, a Turquia não pode fazer nada que não seja reconstruir o país. Ou seja, a diferença com a Grécia vai ter que esperar. A Grécia venceu sem dar um tiro. A situação dos terroristas curdos, apoiados por israelenses e americanos no norte da Síria, também fica bem complicada. A região mais atingida é exatamente aquela onde os terroristas curdos, patrocinados pelos israelenses e pelos Estados Unidos, habitam. Alepo sentiu fortemente, mas principalmente a região habitada pelos curdos. Certo? O diferendo com o Irã também vai ter que esperar. E outra, o Azerbaijão, que estava muito prosa, porque tem o apoio da Turquia, no seu enfrentamento, não só com a Armênia, mas olha só a audácia contra o Irã, vai ter que sossegar a onda, porque a Turquia agora não vai poder ajudar eles, não. Então, isso é favorável. Então, é claro, é horrível a gente dizer isso, mas o fato é, o terremoto foi uma mão na roda para os gregos, para os armênios, para os iranianos, e, bom, a Europa, que também sofria com o Erdogan meio nervoso, vai ter um descanso. Eu não sei o que a Federação Russa vai fazer. Para a Rússia não vai mudar muita coisa. Muda na prática para melhor, porque a Turquia vinha apoiando Israel, vinha apoiando o Azerbaijão, vinha hostilizando o Irã. A Turquia é um país complicado, gente. O Erdogan é difícil. Os turcos são complicados. Então, eles vão dar um descanso. É bom para os russos, bom para os iranianos, bom para os sírios, bom para os gregos, bom para os armênios. Certo? Então, vai haver mudança. E eu nem posso dizer que vai ficar assim transtornado só por esse ano. Porque os custos econômicos de um terremoto costumam ser devastadores. Praticamente todo o sul da Turquia vai ter que ser reconstruído.
E isso vai custar o quê? Ainda não se tem estimativa, mas 10, 20, 30, 40 bilhões de dólares. A Turquia tem esse dinheiro? Tem essa mão de obra? Essa é uma oportunidade. Eu não creio que a China e a própria Rússia vão perder essa oportunidade. É a chance de afastar definitivamente a Turquia da OTAN. Certo? Essas coisas acontecem diante de tragédias. Tragédia faz com que banco ganhe dinheiro e que mudanças profundas na geopolítica aconteçam. Certinho? Então, como é basicamente só isso, não vou ficar enrolando, certo? Só isso. Só tocamos no assunto mesmo. E hoje à noite, tudo dando certo, já era para ter terminado a apresentação, mas o que aconteceu? Terremoto e tal, né? Muda completamente a dinâmica dos assuntos que a gente tem que tratar. Mas eu creio que eu consigo terminar a apresentação a tempo de hoje à noite a gente fazer uma live para falar sobre essa relação aqui. E, inclusive, é importante para a Rússia explicar por que o Ocidente odeia tanto a Rússia, certo? Essa relação entre banqueiros, ou seja, capitalismo financeiro, e guerra. Agora é um conflito entre isso, soberanistas eurasianos. Até queria fazer um comentário que é pertinente. Nem todo hater é burro. Nem todo hater é burro. Mas já que haters são burros frustrados, normalmente o pessoal que vem lá do hoje no mundo militar para trollar principalmente os meus shorts são as antas. Mas de vez em quando aparecem os caras inteligentes. O cara fez para me provocar. Mas é uma provocação inteligente. Ele disse, se o Biden é esquerdista e o Putin é o arauto do comunismo, então essa guerra é uma guerra entre a esquerda. Foi mais ou menos assim. É claro que, né, é uma trollagem. O cara queria me deixar em maus lençóis, supostamente, ou não sei qual é a intenção. Mas eu fui responder, falei, olha, o Biden não é de esquerda nem aqui nem na China, nunca foi de esquerda. O Biden é um lobista do setor financeiro de Delaware. A vida inteira dele de senador foi como lobista do setor financeiro. Especificamente de Delaware. Seguro, seguradora, incorporadora, imobiliária, banco. A vida inteira foi um lobista. Mais pró-banqueiro do que ele, só os caras que já eram banqueiros. Paulo Guedes, Macron, o primeiro-ministro da Índia, o ex-primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi. Então, esses eram banqueiros. Mas, com exceção dos caras que eram banqueiros, ele é o mais próximo deles, porque ele passou a vida inteira ganhando um troco bom para ser lobista do setor de finanças no Congresso americano, no Senado americano. Certo? Ok, então ele não é de esquerda. Ele pode ser liberal, o que o identitarismo é. Mas dizer que identitarismo é esquerda é uma bobagem que surgiu há pouco tempo para escamotear o que a esquerda deve defender trabalhador. Se você está defendendo banqueiro, ele é um arauto da classe LGBT, não sei. Gente, o problema dele é liberal, continua sendo liberal, não é esquerdista. Esquerdista, quem defende trabalhador, é trabalhador. Não é o caso do Biden. Ele é direitista liberal. E o Putin? O Putin é esquerda? Olha, não sei. Leiderman, você fala que a Rússia é socialista? Sim, a Rússia é socialista. O Irã é socialista. Por que eu falo isso? Porque o Estado controla a economia. Planejamento estatal é importante. Não é no sentido marxista. Indiscutivelmente não é no sentido trotskista. Mas é no sentido de que o Estado controla os meios de produção. Não quer dizer que ele tem que ter a propriedade, ele controla. Tenta temar com o Putin. Inclusive, alguém fez uma pergunta interessante. Leida, por que você não fala dos bilionários russos que, têm sofrido acidentes? Gente, não é só isso que sofre acidente, não. Na década de 10, 14 bilionários chineses foram executados. Pum, pum, na nuca. Fora os que se acidentaram, e foram muitos. Certo? O bilionário, num país como a China e a Rússia, tem que entender que quem manda não é eles. Quem manda é o Estado. Se eles se esquecerem disso, eles vão ser lembrados ou apagados. Dependendo da sorte que eles tiverem. Perfeito? Então, mais uma vez, isso demonstra que esse modelo de socialismo industrial funciona bem. Tranquilo? Essa é a lógica. Putin é um soberanista. Ele é um soberanista. Multiculturalista. Eu defendo a minha cultura, ele não é nem nacionalista no sentido clássico, ele é soberanista. A minha cultura, a cultura do meu povo é essa. E eu quero que meu povo possa
praticar a cultura dele em paz. Não vamos ditar regra para ninguém, mas ninguém dita regra para nós. Por isso que, se você analisar os 4 principais países da Eurásia, geopoliticamente falando, 5. A China, marxismo com características chinesas, socialismo com características chinesas, dentro da civilização ecológica. É uma coisa. Está lá socialismo, marxismo, budismo, confucionismo e ecologismo trabalhando junto na mesma ótica. A Índia é um país hinduísta, mais liberal do que socialista. Mas, por exemplo, a província, o estado de Kerala é comunista. Bengala Ocidental é comunista. É multicultural. Mas não é tão multicultural assim, porque são, de fato, nacionalistas. Essa é a diferença entre o nacionalismo e o multiculturalismo. O nacionalismo indiano, do Modi, ele não gosta de muçulmano, porque é contra o principal, né, da Índia, que é o hinduísmo. Já o russo, que é soberanista, a diferença é soberanista e nacionalista. O Modi é nacionalista. Indianos devem ser hindus. Putin é soberanista. Cada russo seja o que quiser. Tanto que o Kadyrov é muçulmano e eles se dão muito bem. O Shoigu, ministro da defesa dele, é budista. E o próprio Putin, com muito esforçando, é simpático à ortodoxia. Embora eu desconfie que ele mesmo seja ateu. Isso é soberanista. Índia é nacionalista. E o Irã, profundamente muçulmano. Profundamente muçulmano. Coreia do Norte, Juche. São ideologias muito diferentes. Juche, socialismo com características chinesas, dentro de civilização ecológica, com forte influência confucionista. Hinduísmo, islamismo xiita, ateísmo com forte influência ortodoxa. São civilizações completamente diferentes, mas essa é a lógica do soberanista. Vive e deixa viver. O velhinho lá dos States, excepcionalista, destino manifesto, a nação indispensável. Isso é excepcionalismo, você acha melhor que os outros, mais importante que os outros, vê o mundo pela sua ótica. Isso é excepcionalismo. Liberal e direitista. Isso é o Biden. Tem nada a ver com o Putin. Certo? O conflito é civilizacional. Nesse negócio, como entra a Turquia? Turquia é soberanista, não tanto quanto a Rússia, mas bem mais que a Índia. O país é mais liberal do que socialista. Mas os investimentos estatais estão aumentando. Ok. E, de toda forma, agora isso não importa tanto, porque mais que qualquer coisa, a Turquia agora é um país fodido. É isso. Tudo dando certo até à noite, quando a gente vai fazer uma live específica sobre essa relação entre banco, guerra e capitalismo. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Ana Valéria. Muito obrigado aí quem estiver nos vendo. E até mais à tarde, se Deus assim quiser. Quem puder, eu não sei se existe um Pix na Embaixada da Turquia. Certo? A gente não vai monetizar esse vídeo, como não vai monetizar nenhum dos vídeos que fala sobre a Turquia. Porque esse aqui não está falando da tragédia e tudo mais. Mas a gente está usando o acontecimento. Então, eu acho meio paia, né? A gente ganhar dinheiro com a tragédia dos outros. Então, esse vídeo não será monetizado. Mas se você quiser fazer um Pix, eu entrei em contato com a Embaixada da Turquia. Faz igual eu, manda um e-mail, procura saber que forma você pode ajudar. E, assim, os sírios também. A Síria está numa situação muito pior que a Turquia. Vai que você pode ajudar em alguma coisa, ajude eles. A situação deles é muito pior que a nossa. Ok? Até mais, gente. Deixa eu desligar isso aqui, porque é sempre um processo complicado. Até eu aprender, mas vocês vão ver, eu vou ficar craque nisso aqui. Fui.